Bem, o início no sindicalismo, ele na verdade remonta ao início em um outro movimento social, que foi o movimento estudantil, do qual participei ativamente, fui diretor de grêmio estudantil, já muito imerso na literatura da esquerda, do socialismo como ideologia, e ao ingressar na Petrobras, a sequência óbvia desse caminho era no exercício do movimento sindical. E calhou que a gente começou na plataforma da qual participava, que era a PRA1, a exercermos o movimento sindical e fomos nos aproximando através até de um companheiro que vai falar daqui a pouco, que é o Francisco Tojeiro. Ele chamou a gente para se aproximar mais ao sindicato, ou exercer o movimento sindical ativamente, mas um pouco distante da instituição em si, era aquela coisa um pouco até mais anárquica, né? E calhou que a gente foi, o nível de agressividade da Petrobras para conosco foi se elevando e, por conseguinte, a resposta de nós para a Petrobras também. Calhou que houve a greve do movimento em 2008, a gente fizemos a greve, na época não passava a produção, a gente seguiu todas as orientações do sindicato, depois desembarcamos, seguindo a orientação, e o acúmulo de greves de PT e movimentos diversos, operações padrões, operação tartaruga, enfim, as diversas mobilizações que ocorreram com o sindicato, através do sindicato para a conquista das demandas da categoria, elas foram elevando o nível de agressividade da Petrobras para conosco, até que culminou em 2009 com a greve pela PLR, no qual a Petrobras havia se comprometido em dezembro de 2008 a pagar o adiantamento até 10 de janeiro de 2009, ela não o fez. E no fim de março a gente fez uma greve e a Petrobras então puniu drasticamente as plataformas que fizeram o movimento e particularmente as que fizeram com maior intensidade foram o PRA1, do qual participava, P12 e P19. Em PRA1 as 4 maiores lideranças, uma das quais eu era, foram desembarcadas, a gente tomou 7 dias de suspensão, ficamos desembarcados 9 meses, isso trouxe graves consequências para as nossas vidas pessoais, para mim particularmente, eu nem moro no estado do Rio de Janeiro, então a Petrobras fez isso, claro, para massacrar as lideranças sindicais que estavam surgindo, e claro que isso teve um outro efeito, que foi uma aproximação maior com o sindicato. E aí, quando houve a eleição seguinte, nós fomos convidados por ambas as chapas, porém, por motivos ideológicos e éticos, nós optamos pela chapa 1, fomos eleitos e agora pretendemos aí exercer de maneira bastante firme, convicta, ideológica, esse mandato que se inicia. Foi natural e veio com o passar do tempo. Eu militei no movimento estudantil, na época da escola técnica. A gente já é característico da escola técnica a briga pelos direitos, as reivindicações, né? Manifestações no centro da cidade, sempre participei, não como liderança, mas sempre participei. Cheguei na Petrobras sem ter noção da grandeza que era, essa relação que hoje nós encontramos, relação capital-trabalho na empresa. Sonhei em entrar nessa empresa, planejei e conquistei entrar nessa empresa. Porém, só que o que eu não imaginava encontrar era a relação que hoje tem, imagino que ainda tem um ranço da ditadura, da época do período militar, em que você vê o tempo inteiro a chefia oprimindo o trabalhador. É o que você encontra na maioria dos casos, seja por pressões, por produção. Um exemplo, você tem um poço de petróleo com ameaça de perder produção, está perdendo produção quando o equipamento está quebrado. Quando isso ocorre, na maioria dos casos, você tem a chefia oprimindo o trabalhador para que faça o serviço independente da condição de segurança, mas porque a produção não pode parar. Isso ocorre porque a alta gestão da empresa, a alta gerência, diretoria da empresa, faz uma pressão enorme que vem descendo essa pirâmide. O diretor faz pressão no gerente, o gerente faz pressão no outro gerente, assim vai. Todo mundo fazendo pressão. Até chegar lá na base, que é a massa, são os trabalhadores, fazer pressão para a produção não pode parar. Esse é um ponto que eu sou contrário, esse é um ponto que instiga você
a lutar contra isso. É a sua segurança, é a sua vida. É você que está lá na plataforma. E a relação. E outra relação que eu achei bastante legal é a presença do sindicato, é a presença, a história da categoria petroleira, é uma categoria de luta. É uma categoria que tem histórias bonitas, greves históricas, reivindicação por direitos, né? Lutando de forma que os direitos do trabalhador eles aumentem a cada dia mais. E esse é o meu objetivo. Eu aprendi assim que os direitos, os ganhos do trabalhador, ele tem todo ano a gente tem que lutar para ser melhor que o outro. Eu não tenho hoje uma meta, eu acho que quando tiver assim tá bom. Eu acho que não. Quando tiver assim, eu acho que no outro ano a gente tem que lutar para ganhar mais, porque quem está fazendo, quem está dando lucro, quem está ali botando a mão na massa somos nós, a maioria. E eu acho que desses frutos a gente tem que ter muito... Nós temos que também ter a resposta, né? Que na verdade é o lucro, são os direitos, os benefícios e com qualidade de vida no trabalho. Uma história curiosa, né? O movimento sindical, para mim, desde que saí da escola técnica, a Petrobras é a terceira empresa que eu trabalho. E eu tive a oportunidade de amadurecer observando a luta do trabalhador, né? Diferente do outro companheiro que aqui apontou uma trajetória no movimento estudantil, a minha é curta, muito mais de observação, movimento secundarista, mas foi ao trabalhar, iniciar a minha vida como operário, que eu pude ter a oportunidade de verificar o que era, né, a luta do trabalhador. E a gente aprende muito numa vida anterior ainda à Petrobras, né? Eu comecei trabalhando em Furnas centrais elétricas e observava a militância dos companheiros e sempre tive comigo que a justiça da causa, né? Observava que realmente quem move o mundo, quem realiza tudo é o trabalhador. Então é quem merece, né, todo o alento, né, todos os frutos desse dia a dia, dessa luta árdua. E para mim sempre foi missão, né? Do momento que eu passei a desenvolver, não desenvolvia liderança, nesse momento atuava como um espectador e executor, né, da luta, mas aprendendo, observando e fui me apaixonando pelo aquilo, percebendo que não havia outra saída, não há outro caminho para o trabalhador tem que lutar. Depois disso eu tive na iniciativa privada, né, onde as coisas acontecem com uma amorosidade, sempre abracei a ideia para mim, um questionamento à chefia contundente, né, verificações de distorções, combatendo a injustiça, e sempre foi uma coisa que me criou muito mal-estar, né, injustiça, covardia. Na iniciativa privada você vê isso de uma forma mais assintosa. Quando eu entrei na Petrobras, uma das coisas que me chocou, né, dentro da Petrobras foi que a natureza das relações de trabalho são muito similares, se não pior, em determinados aspectos do que na iniciativa privada, onde outras inseguranças, como a do desemprego, que são mais características desse modelo estrutural de relação de trabalho, são mais rotineiras, né? Na Petrobras a gente não tem tanta essa, mas a crueza das relações, a qualidade das relações eram muito ruins. Eu me recordo quando que eu e o Doni nós entramos na empresa juntos, né, em 2005, e eu fiquei abismado, né, com a qualidade das relações de trabalho, péssimas, e não eram ainda naquele momento totalmente desnudadas, né? Nós estávamos num período de formação, mas você já observava uma cultura de subserviência, um modelo de terrorismo que a companhia fazia, né? E quando eu cheguei na plataforma de petróleo, eu pude constatar os motivos e a concretude desse tipo de relação. É muito difícil as coisas dentro da plataforma de petróleo, e imagino que dentro de refinarias, sobretudo na frente operacional, é muito difícil o tratamento da companhia com o trabalhador, a forma como se trabalha, as condições de trabalho, é muito aviltante. E eu, naturalmente, nessa condição de me indignar com aquilo, a indignação diária, né, fervia em mim, e por vezes alguns enfrentamentos, alguns embates, discussões maiores, né, fazendo com que a chefia da Petrobras fosse desenvolvendo contra mim um ódio, assim, pode até dizer, né, uma postura bem de reserva também. E, em contrapartida dos trabalhadores, uma legitimidade de liderança, né? Então, o destaque liderando lutas a bordo e organizando a luta do trabalhador surgiu
da necessidade de observar que algo tinha que ser feito, né, para combater essa precariedade, que a gente sabe muito bem a origem que tem, que é a origem dos fundamentos filosóficos do capital. Né? O capital ele se contrapõe ao trabalho dessa forma. Eu, como acredito na sociedade igualitária, comunista, pretendo lutar por isso, mesmo que com esse corpo aqui não veja acontecer, mas penso que não há outro caminho. Então, e ao ver que a categoria não, esta categoria nova, que se renovou, né, renovou o quadro funcional extensivamente, ela não tinha lideranças que se propusessem a organizar os trabalhadores e a fazer esse enfrentamento, a liderar o enfrentamento. Então eu vi que não havia outra forma, né? Eu falei, eu tenho que cada vez mais me inserir no movimento sindical e buscar o sindicato, fazer a discussão para poder desenvolver mecanismos que melhorem a condição do trabalhador. Então ela foi assim, um tanto que imposta pela missão, pelo entendimento ideológico pessoal, mas também natural, né? Foi a minha aproximação ao movimento sindical petroleiro. E a perspectiva foi, se aproximamos da direção, um debate político bastante intenso e nos elegemos. E estamos aí para lutar pelo trabalhador, sempre com muita vontade, com muita dedicação e, acima de tudo, conscientizar a classe petroleira, né, de que o petróleo precisa resgatar a identidade operária. Né. Esse é um calo para nós hoje que dificulta as insurreições e a mobilização em busca de melhores condições de trabalho e melhores frutos. Principalmente na época dos movimentos reivindicatórios. Quando a gente chega perto de acordo coletivo, a Petrobras sempre dá uma proposta de acordo coletivo muito simplista, e o nosso acordo a gente vai entregar para ela uma pauta de 190 cláusulas. Ela arrisca metade e fala, é só isso. Aí fica difícil, a gente tem que ir para a luta, senão a gente não conquista nada. E conforme a gente vai fazendo, por menor que seja o movimento, o gerente ele não quer que a sua plataforma esteja no movimento, né? Ele quer poder chegar para o gerente dele e falar, oh, não, lá está tranquilo, lá está dominado, então ocorre essa opressão. Pô, você vai participar, tem certeza? Pô, cara, ó, melhor você pensar na sua carreira, entendeu? Ocorre esse tipo de pressão, que não tem jeito, não tem como andar em cima do muro. Ou você faz a luta do trabalhador, ou não tem jeito, ou você entra para a turma do peleguismo, a turma que vai estar sempre ganhando em cima da briga dos outros, né? Mas o segredo é para você não ter medo. Eu já tive medo, é você estar unido. O Tojeiro, por exemplo, foi meu grande professor. Eu trabalhei com o Tojeiro na Pra1 e ele foi um professor para mim. Enquanto a Petrobras faz os DDS, Diálogo Diário de Segurança, o Tojeiro também faz o DDS, Diálogo Diário de Sindicalismo. E hoje eu também faço na minha plataforma. Né? Sempre procuro falar com o pessoal, né? Conversar, mesmo fora dos movimentos reivindicatórios. E o Tojeiro, ele já teve medo, né? Durante o movimento, sendo líder lá em cima, ele teve medo. Mas, por exemplo, eu já cheguei para o Tojeiro e falei, cara, não precisa ter medo, porque eu nunca vou te abandonar. E é esse que deve ser a atitude do trabalhador, não da liderança, de todo mundo. Que se pegar para um, tem que pegar para todo mundo. Se alguém for oprimido e todo mundo se juntar ali em volta daquele trabalhador que for oprimido, ou um trabalhador for punido injustamente, todo mundo se juntar, ó, a gente aqui vai parar, a gente aqui, ó, não tá certo isso, a gerência, ela fica receosa. Aí o medo passa para eles, porque o trabalhador unido não é interessante para a gerência. Então o medo, ele é inerente da luta, mas nós temos que nos manter unidos para esse medo não sucumbir à nossa vontade de ver as coisas certas. Na verdade, o que mais desanima, no fim das contas, não é a opressão, o medo por parte da opressão da Petrobras, porque desde muito jovem, por motivos pessoais que nem vem ao caso, eu sempre fui muito talhado a me insurgir contra aquilo que eu acho injusto. Porém, muitas vezes o que me desanimou mais é o fato de não ver um respaldo dentre aqueles pelos quais eu estou lutando. Ou seja, às vezes eu me sinto um pouco sozinho na luta, isso de fato é um problema, a gente tem que melhorar isso. Às vezes a categoria não sabe a força que tem, aquilo que pode fazer, e pode muito,
E é só querer, e é só ter coragem. No fim das contas, se a gente tiver coragem, a gente vai ter uma PLR linear e máxima, a gente vai ter um plano de cargos melhor, a gente vai ter condição de trabalho melhor. Cabe a nós, a responsabilidade nossa, enquanto categoria, de darmos esse passo à frente. Infelizmente, às vezes, o medo gera o medo se alastra, né? E aí calha que outros companheiros têm medo, e aí você não consegue empreender a luta da forma como deseja, e calha que no fim das contas, e aconteceu isso com a gente lá em Prá também, nós fomos um pouco abandonados, tanto pela categoria. Em Prá a gente foi punido por causa disso. 37 plataformas votaram para fazer a greve, chegou na hora, só 3 fizeram. E, poxa, aí claro, as três foram punidas drasticamente. Por quê? Porque foram só 3. Se fossem 37, que foram as que votaram, não teria sido essa punição. Entendeu? Porque nem é possível punir 37 plataformas, vai despedir as pessoas de 37 plataformas. Então, o desânimo eventualmente ocorre, não pela opressão, porque eu não tenho medo nenhum da Petrobras, agora eu tenho medo de ficar abandonado pelos meus. Então, isso é um pouco de medo e de desânimo, isso ocorre, mas a gente tem que lutar, é a responsabilidade nossa. E a gente está aqui justamente para aumentar essa coragem da categoria, a ideologia, a convicção, para que a gente possa empreender as lutas e não nos acovardarmos, ao contrário, botarmos o pé na porta e dizermos para o Petrobras que aqui tem gente que se leva a sério, que se dá o respeito e que vamos lutar até conseguir aquilo que a gente almeja. O medo, eu inicialmente, quando comecei, por perceber a dureza que é, eu disse uma vez no seminário aqui, meus companheiros aqui, um seminário nosso enquanto era eventualmente delegado da plataforma que eu estava anterior para os companheiros não se enganem, eu falei para eles na ocasião, o movimento sindical é que nem faculdade na minha vida, naquela época era. Eu penso em largar todo dia, porque é dura, a luta é muito dura. Você tem forças e interesses apertando o trabalhador de todos os pontos. Agora, não pode largar. Essa tem que ser a diferença. Eu penso que o medo, ele é uma característica antropológica, né? É do ser humano. O ser humano não pode dizer que não tem medo. Né? Os receios, os meandros desse processo psicológico, eles passam por você tem medo de um monte de coisa o tempo todo. Agora, o medo ele não pode paralisar. O medo de amar pode ser algo paralisante. Você tem que responder numa proporção tão intensa qual, se não maior. Né? Entender que nesse momento nós representamos a categoria petroleira, a categoria pode estar confiante, segura, de que na tentativa de humanizar, eu digo isso para os companheiros atualmente da P54, e sinto isso, eu também tenho medo, eu não experimentei na pele a covardia da Petrobras, né? Só que a gente tem que avançar, né? Teimosamente, acima de tudo, jamais permitir que receios pessoais nos paralisem. E a categoria pode estar confiante de que nós estamos aqui pensando, trabalhando, exercendo o tempo todo a base do nosso entendimento, das nossas contradições, das qualidades, exercendo o pensamento no sentido de fazer o trabalhador avançar cada vez mais. E ela esteja confiante de que nós estamos juntos. Né? Eu acho que a categoria deve aprofundar cada vez mais o petroleiro, tem que estar sempre, tem que procurar o sindicato procurar o petroleiro e o petroleiro procurar o sindicato. Tem que ser uma simbiose, tem que ser uma relação dialética perfeita, isso, cada vez mais perfeita. A gente tem percebido que, por vezes, há um distanciamento, né, que passa do natural. Ele passa do natural. Então, a nossa perspectiva é chegar e ajudar cada vez mais o grupo que já compunha essa direção nesse sentido, mobilizar a base, trazer os companheiros para fazer a discussão política, porque o trabalhador só vai conseguir modificar essa correlação de força e se fortalecer culturalmente na Petrobras, mudar a postura de subserviência, essa postura militarizada que a Petrobras tem, né? Uma empresa de compressão civil, administrativa, que tem uma forma de trabalho hierárquica militarizada. Né? Só vai conseguir mudar isso com o trabalhador se respeitando e tendo com a direção, né, uma relação profunda de confiança e de debate intenso. E eu digo debate, ele passa pela discordância também, que é plural, é natural do processo democrático político. Debate intenso, aquisição de ideias, com o sentido de sempre no mesmo sentido, né? Que tem um horizonte lá, a sociedade igualitária mais justa e mais eminentemente a melhora na vida e no trabalho para os trabalhadores. O recado que eu deixo para a categoria é o seguinte: procurem sempre se inteirar do que está acontecendo com o sindicato, com a categoria, as demandas da categoria no dia a dia. A gente tem que procurar se unir cada vez mais,
né, realizando reuniões setoriais nas plataformas. Você reúne o seu grupo com produção, manutenção, facilidade. Todo mundo se reúne uma vez por embarque para discutir quais são as demandas, o que a gente está precisando, o que está acontecendo. Reúne isso aí, se não houver um diretor a bordo, você passa por um diretor que você tenha mais contato. Vamos procurar se inteirar cada vez mais dos assuntos da categoria, porque juntos nós somos fortes. O recado é o seguinte, aos companheiros que estão escutando a gente, vocês não estão sozinhos, tem gente de luta, tem gente que quer, tem gente de questão nessa direção, a gente está muito afim de fazer, e um recado aqui para a Petrobras, nós estamos chegando, se preparem.